Olá, produtoras e produtores! Sejam bem-vindos à sexta edição do Aegro Conecta, o nosso evento trimestral que reúne as principais novidades do Aegro para simplificar o dia a dia no campo. Enquanto você está aqui com a gente, aproveite para se inscrever no canal e ficar por dentro das próximas edições. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com outros produtores, que também vão se beneficiar das nossas soluções. Esse ano é super especial. Estamos comemorando 10 anos de Aegro, uma década ao lado de quem produz, ajudando na gestão das fazendas e contribuindo para safras mais produtivas e rentáveis. Ao longo dessa trajetória, vivemos muitos momentos inesquecíveis. Agora, queremos compartilhar com você alguns dos momentos mais marcantes para os colaboradores que fazem parte dessa história. Um dos momentos mais marcantes para mim na Aegro foi o marco de 1.000 clientes, que a gente atingiu em 2020 e simbolizou muito do trabalho que a gente veio fazendo como empresa, de conseguir distribuir o nosso software e ajudar os produtores rurais, mas ajudar numa escala que era o que a gente gostaria. É uma marca única no agronegócio brasileiro e para nós foi muito importante chegar nesse número, depois ultrapassar e agora está com mais de 2.000 clientes. O momento marcante para mim foi a primeira entrega de valor para um cliente. A partir do momento que eu tive o reconhecimento desse cliente, da entrega que eu fiz com ele, de relatórios, de entrega de indicadores, foi um momento muito marcante, porque alavanca, né, o nosso conhecimento e também a nossa vontade, a nossa disciplina de estar sempre querendo o melhor para o nosso cliente. Eu acredito que hoje é um momento marcante. Então, participando de um evento presencial aqui, ser reconhecido hoje no valor Tudo pelo Agro, ter um reconhecimento por parte dos colegas da empresa, para mim é muito importante. Sabemos que a vida no campo é cheia de desafios. Foi ouvindo as histórias e as necessidades de vocês que conseguimos evoluir e desenvolver ferramentas que realmente fazem a diferença na vida das famílias rurais. Agora, vamos ouvir o relato dos nossos parceiros no Grupo São Francisco e entender como o Aegro está ajudando no dia a dia deles. Bom, o Aegro ele ajuda a gente nesse processo de sucessão, porque ele traz a parte de segurança, o histórico, que qualquer um, no caso, pode pesquisar. Às vezes pode ser que daqui a uns anos eu esteja numa outra função, né, e entre alguém no meu lugar, a pessoa consegue saber o que se passou atrás para tomar alguma decisão. E esse é o sonho de qualquer produtor, e o meu também, é ter a família em volta e produzir cada vez mais. A gente sempre fala, né, que o propósito dele é o nosso propósito. A gente, tanto eu quanto o meu irmão, a gente tomou isso daí como objetivo de vida mesmo. O sonho dele é o sonho nosso, da gente crescer, da gente evoluir, da gente produzir mais, da gente ter maior rentabilidade, mas é muito gratificante quando você chega às vezes no final do dia, fala, o que você vai fazer? Fala, eu vou dar uma olhada na lavoura. Aí você vê aquela imensidão verde bonita, sabe? Então é um orgulho que a gente tem, assim, que eu acho que só quem tá na área mesmo sabe. Vamos começar com uma novidade que vai tornar sua gestão ainda mais simples e ajudar a reduzir custos na operação. Sabemos que as compras de insumos representam uma parte significativa dos custos da fazenda, e encontrar o melhor preço pode fazer toda a diferença nos seus resultados. Foi pensando nisso que criamos a funcionalidade Compare Preços. Com o Compare Preços, você pode pesquisar preços de insumos agrícolas em um raio de até 100 km da sua localização, favoritar itens de interesse para acompanhar futuras variações de preços, localizar fornecedores no mapa e entrar em contato diretamente com eles por telefone. A nossa ideia por trás do Compare Preço é entendendo que os dados de vocês, produtores, têm uma riqueza gigante. E a Aegro, como parceira do produtor, a gente gostaria de devolver essa riqueza de uma forma mais estruturada. Então, o Compare Preço, a gente está trazendo os preços das notas fiscais para consulta. Então, entendendo que essa troca dos preços já acontece no dia a dia de vocês, conversando com os vizinhos, mas ali a gente está trazendo uma forma de automatizar isso. Uma coisa que a gente quer trazer também no próximo ano é como comparar, digamos, o custo de vocês, comparar a rentabilidade, a produção de vocês, de forma anônima, claro, como é que está a produção de vocês em comparação à região de vocês. Então esse é o conceito que a Aegro está trazendo agora no próximo ano, de como o Aegro consegue usar o dado do coletivo aqui de produtores para enriquecer a gestão de cada um de vocês. Então, Compare Preço, ele pega a localização pelo GPS do celular
E aqui é bem básico, tu procura um insumo, então vou procurar IPRO, e ele vai trazer todos os produtos que foram transicionados, comprados, num raio de 100 km nos últimos 60 dias. Aqui está o fornecedor, telefone do fornecedor e o endereço. Aqui fica bem fácil, que a gente consegue, se quiser, ligar rapidamente para o fornecedor, compartilhar esse preço pelo WhatsApp, Instagram, etc. E o ver no mapa, ele já direciona para o endereço do fornecedor. Então fica bem simples, se tu quiser colocar a rota ou ligar aqui, tu consegue encontrar o fornecedor pelo Google Maps ou o aplicativo de mapa que tem no teu celular. Com o Compare Preços do Aegro, o insumo certo pelo melhor preço está sempre ao seu alcance. Mais economia para a sua fazenda com menos esforço. Muito boa noite para você, produtora, produtor, para você que trabalha no campo e está aqui acompanhando a 6ª edição do nosso Aegro Conecta. Para a gente é muito importante estar aqui nesse momento e poder bater esse papo com vocês. Então a gente quer aproveitar e trazer alguns temas que são importantes para os próximos meses, que são importantes para as próximas semanas. Então eu convido você que está aí com a gente a, primeiro, deixar um like aqui, que ajuda o nosso vídeo chegar para mais pessoas, compartilhar com alguém, com algum conhecido, em algum grupo do WhatsApp que você precise, que você tenha e possa enviar para que outras pessoas participem desse papo aqui ao vivo com a gente. E para começar, eu queria trazer o Pedro Dus, que está aqui com a gente, CEO da Aegro, e vai bater um papo aqui durante esse vídeo. E para começar, eu queria puxar o tema sobre nota fiscal eletrônica. Por quê? Porque a partir do ano que vem, a nota fiscal eletrônica, a emissão da nota vai ser obrigatória para todos os produtores. Então, tanto produtores pequenos quanto os grandes vão ter essa obrigatoriedade na emissão da nota fiscal. Então, para isso, eu quero começar aqui fazendo uma pergunta para o Pedro, que é: como que o controle financeiro dentro da Aegro pode ajudar na entrega do livro caixa, pensando agora nessa nova realidade que o produtor vai começar a passar? Obrigado, Andrei. Boa noite, pessoal. É uma pergunta muito interessante. Acho que a emissão da nota tem tudo a ver com o controle do livro caixa, né? A integração das ferramentas que o Aegro proporciona simplifica bastante o registro das operações financeiras, que organiza os dados, e dados organizados vão levar uma entrega de livro caixa mais fácil. Os sistemas que os produtores e os contadores deles precisam organizar para ter isso tudo funcionando é entrada de dados, né? Então, a velha caixa de sapatos de nota fiscal de papel, né, é substituída por um sistema, então o registro de todas as compras feitas pelas fazendas nos inúmeros CPFs. O processamento dessas notas fiscais, né, como é que a gente transforma a informação dessas notas em um relatório para enviar para o governo, né, um relatório que a gente chama de livro caixa digital. E, finalmente, a entrega, né, que é feita por um contador, né, tem um processo de assinatura e tudo mais. O Aegro, hoje, ele facilita bastante as duas primeiras etapas e facilita a terceira, proporcionando a integração do sistema de gestão do produtor com a contabilidade, se ele assim quiser. O produtor consegue no Aegro, de uma maneira muito simples, registrar as despesas dele manualmente, mas ainda melhor quando que, uma vez que ele cadastrou o certificado digital dele, ele pode puxar para dentro do sistema as notas fiscais que foram emitidas contra o CPF ou CNPJ, né, daquele certificado digital. Isso significa que, na prática, é como se ele estivesse na frente de uma caixa de e-mail recebendo várias mensagens, que são as despesas dele. Com 2 ou 3 cliques, ele lança isso dentro do sistema financeiro dele, faz todo o controle que ele precisa fazer, e na forma que ele escolher, ele vai lançando e marcando algumas dessas despesas como despesas que precisam ir para o livro caixa dele. Então, em primeiro lugar, ele está em total controle sobre o que ele gerencia no financeiro dele, o que ele gerencia no livro caixa dele. E no final, né, se ele precisar de ajuda de alguém, ele pode compartilhar esse ambiente especial com o contador, para o contador fazer um checklist. Então, tendo o certificado dentro do Aegro para emissão de nota, e alguma coisa que a gente espera que vai aumentar muito agora a partir do ano que vem, todos esses produtores que no primeiro momento vão estar procurando uma solução de emissão de nota, automaticamente no Aegro eles recebem a oportunidade de fazer uma gestão das despesas e, na sequência, fazer a emissão de uma obrigação fiscal. Muito legal.
E, inclusive, para você que está acompanhando aqui a gente, se você acessar o Clube Aegro, dentro do nosso site, você consegue ter um parceiro para te ajudar nessa emissão do certificado digital, que é muito importante para a emissão de nota de maneira eletrônica. E, passando para a próxima pergunta, então, que riscos o produtor corre com a falta dessa organização financeira? Então, eu estou entendendo que, a partir desse momento onde você tem esse controle do que entra e do que sai da fazenda, do que você emite, do que você paga, você consegue ter esse controle direto com, de repente, o seu contador, né? E aí você consegue fazer toda essa gestão. Mas e no caso de, por exemplo, alguns produtores ou algumas pessoas que estão deixando de fazer essa gestão equilibrada ali da parte financeira? Que risco que ele pode correr nesse sentido? A gente gosta muito mais de falar da cenoura na frente, né? Sobre como que o produtor, organizando as despesas dele, consegue ter uma visão do custo de produção, permite ele a fazer travas de preço, ferramentas cambiais melhor, permite ele a fazer uma venda mais escalonada, ter mais previsão em fluxo de caixa para entender quando honrar certos compromissos, quando ele precisa vender soja, quando não precisa e tudo mais, né? Ter uma vida financeira organizada num negócio tão difícil como a agricultura é super importante. Mas a gente também precisa falar da cenoura atrás, né? Que é o fato da desorganização levar a questões muito ruins, assim, levar a multas, problemas com órgãos fiscais e até a perda de benefício, assim, de financiamento subsidiado, crédito, seja crédito público, seja em bancos de fomento, seja em bancos comerciais, etc. Assim, eu acho que o produtor hoje, se não conseguir obter ferramentas de financiamento tão fundamentais para conseguir executar uma agricultura competitiva, em função de desorganização, chega a ser nos abala muito, né? Então, acho que é muito ruim ele não conseguir simplesmente controlar essas despesas com a solução como a Aegro hoje disponível ali para fazer isso tudo automática para ele. Outro dia a gente estava conversando com um cliente que falou para a gente que depois que ele começou a usar o Aegro, por exemplo, parou de ter problema de atraso de nota. E aí vamos pensar assim, né? Atrasa uma nota de um valor alto, o quanto que isso impacta hoje na rentabilidade, né? Pensando nas dificuldades que a gente está tendo aí, principalmente agora nessa safra 24 e 25, com questões climáticas, com preço de commodity. Então, qualquer detalhe pode contribuir para a rentabilidade desses produtores no campo. E aí, vamos voltar aqui então e falando assim, então tá bom, a gente entendeu dessa qualidade na gestão que precisa ser feita financeira, entender um pouquinho dos problemas que isso pode causar dentro da lavoura dos produtores e das produtoras. Só que pensando nessa obrigatoriedade da nota fiscal, né? Como que você enxerga, Pedro, que essa obrigatoriedade de emissão de nota vai impactar no dia a dia dos produtores? Perfeito. A gente está falando de uma solução digital, né? Então, a gente precisa de algum dispositivo digital para ajudar o produtor a fazer essa emissão de nota. Acontece que, hoje em dia, todo mundo carrega, né, um dispositivo digital no bolso, né, o nosso famoso celular. E hoje, com a Agronegócios emitindo tanto NFE quanto MDFE, o produtor pode, a partir do aplicativo da Agro, emitir os 2 documentos fiscais de qualquer lugar que ele esteja. O acesso à internet, claro, ainda é um requisito, né? O produtor lá na balança ou no lugar onde ele estiver, que precisar emitir qualquer um dos documentos, ele vai precisar estar conectado com a internet, né? Um problema um pouquinho menos grave hoje em dia, né? Graças às internets via satélite, né? E outras soluções, né? A própria conectividade de 4G e 5G cada vez maior, uma penetração maior no campo. Mas a grande adaptação é isso. A gente vai precisar ter um tablet, um computador ou um celular, né, no lugar onde a gente precisa emitir a nota, né? Não vai ser mais aquela situação de tirar o bloco do porta-luvas da caminhonete, mas vai ser muitas vezes tirar o celular do bolso e fazer essa emissão em menos de 1 minuto. Ótimo. Então a gente está falando aí de uma solução que vai estar ali na palma da mão do produtor para conseguir resolver essa questão. Então, se você puder, você falou um pouquinho, mas eu acho que é legal você dar um passo a passo, assim, para a gente ter algo um pouco mais prático, assim, nesse sentido, de como que ele pode se preparar para essa obrigatoriedade da nota fiscal que está vindo por aí. Produtor, a preparação começa com a escolha de uma ferramenta confiável e fácil de usar. É fundamental que vocês entendam o processo de emissão de notas e organizem as informações financeiras com antecedência. A obtenção de um certificado digital, como o Andrei comentou, né? Entrem agora em aegro.com.br e vão no Clube Aegro. A gente tem um parceiro
super eficiente na emissão de certificados digitais, né? E vocês podem se adequar a isso. Com o certificado digital em mãos, entrem no Aegro, peçam ajuda no nosso time de suporte, nosso time de atendimento, né? Cadastrem, façam o carregamento do certificado dentro do sistema. E uma vez que isso estiver pronto, né, basta emitir a nota. O basta emitir não é tão simples assim, dependendo da região, do produto, para onde vai vender, né? Tem alíquotas, CFOP e outros campos que a gente pode ajudar no controle, se as informações estão corretas ou não, né? Mas a verificação final sempre é bom fazer através do teu próprio contador. Pensando em simplificar o seu dia a dia, decidimos oferecer o nosso emissor de notas gratuitamente para todos os produtores do Brasil. Sabemos que a burocracia é um dos maiores desafios na gestão das fazendas, por isso desenvolvemos uma solução simples e eficiente. Além disso, com a Agronegócios, você também pode emitir o MDFE, Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, gratuitamente. O MDFE é um documento digital que agrupa os documentos fiscais de um transporte de carga. Assim como a nota fiscal eletrônica, ele é emitido e armazenado eletronicamente e tem conexão direta com a Cefaz. O MDFE é obrigatório em todo o Brasil e tem algumas características importantes. Ele é emitido por empresas que transportam mercadorias em veículos próprios, arrendados ou com transportadores autônomos. É usado quando há mais de uma carga em um mesmo veículo, agrupando as informações das notas fiscais de cada mercadoria. A validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e simplifica os procedimentos fiscais e logísticos, facilitando o dia a dia das empresas. Permite o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo fisco. Para realizar a emissão do MDFE, ou Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, é necessário cadastrar-se na Secretaria da Fazenda do seu estado. Assim como recomendamos que entre em contato com a contabilidade ou a secretaria para tirar todas as suas dúvidas sobre esse credenciamento e a habilitação para essa emissão. Com o emissor de notas do Aegro, a adaptação à obrigatoriedade da NFE será mais simples e sem complicações. O emissor está disponível tanto no computador quanto no celular, sendo necessário apenas o uso de um certificado digital. Certificado digital é uma forma de identificar pessoas e empresas em sistemas e documentos digitais. Ele funciona como uma identidade virtual, apresentada por meio de sistemas de validação. Serve também para emissão de notas fiscais. O certificado A1 possui um formato de mídia digital de arquivo de computador. Você deve utilizar tanto para emissão de notas fiscais quanto de MDFE. Caso você não possua um e tenha interesse, a Aegro disponibiliza também uma parceria com a Rede Ideia. Acessando pelo emissor, você tem acesso a assinar o certificado digital por ali mesmo. Mais de 12.600 notas fiscais e 780 manifestos já foram emitidos pelo nosso novo emissor, usado por cerca de 600 fazendas. Com o emissor de notas da Aegro, o trabalho que antes levava 40 minutos agora pode ser feito em questão de segundos. Isso significa que nossos clientes já economizaram mais de 8.295 horas de trabalho, tempo que foi dedicado a outras atividades importantes da fazenda. Com o Aegro, você simplifica a gestão e ganha tempo para focar no que realmente importa: produzir. Agora você pode acessar o financeiro diretamente do aplicativo Aegro Negócios. Com essa nova funcionalidade, você tem uma visão completa das parcelas a pagar e a receber, além de acompanhar os movimentos financeiros da sua fazenda de forma prática a qualquer momento. Enquanto os pagamentos e ajustes ainda são feitos no computador, o aplicativo oferece uma solução rápida e eficiente para consultas, ajudando você a se organizar e tomar decisões financeiras com mais agilidade direto do celular. Aqui eu tenho uma visão importante. A ideia que a gente está construindo o financeiro no agronegócio é porque nos próximos meses a gente vai começar a tirar a funcionalidade do financeiro no agrocampo. Então, o financeiro do aplicativo Agrocampo vai ser totalmente migrado para o financeiro no agronegócio. A nossa ideia no curto prazo é manter somente leitura dos dados do financeiro no agronegócio. Então, a edição ou registro de despesas e receitas, pagamento de parcelas, vai ser todo feito pela web. Então, vamos lá. Financeiro no agronegócio é
usa esse botão aqui e vai trazer as contas, parcelas a pagar e parcelas a receber. Novidade aqui, no aplicativo Agrocampo não tem as receitas, aqui a gente já tem. A gente já consegue olhar todos os compromissos que tu tem aqui. Bom, em contas a gente também consegue já olhar um pouco dos detalhes e das parcelas que já foi pago, quem é que é o fornecedor, a nota fiscal, descrição, produtos. Estamos de volta aqui no nosso bate-papo dentro da 6ª edição do AgroConecta. Então, a gente já trouxe aí alguns dos lançamentos que estão disponíveis a partir de agora dentro do nosso aplicativo. E para continuar aqui o nosso papo, eu queria aproveitar e trazer um tema sobre o uso da inteligência artificial no campo. Acho que esse é um tema que vem ganhando cada vez mais corpo e discussão em várias esferas do nosso dia a dia. Então, hoje a gente tem uma IA dentro do WhatsApp, a gente tem várias outras ferramentas que fazem diversas funções, como, por exemplo, ajuda para você transcrever um vídeo, ou você pode fazer até algumas outras coisas mais avançadas, né, dentro das inteligências artificiais. Mas a gente quer trazer um pouco de luz aqui para esse tema e abordar um pouquinho de uma maneira mais prática como que isso pode fazer parte no dia a dia do produtor. Então, eu começo com a primeira pergunta, que é: por que a inteligência artificial é considerada uma ferramenta estratégica no setor agrícola atualmente, Pedro? Acho que são dois grandes os motivadores que vem levando os pesquisadores e agora, né, os agrônomos, né, e as pessoas no mundo real a pensarem isso. O primeiro é que a inteligência artificial consegue de uma maneira muito fácil trabalhar com dados desestruturados. Então, por exemplo, assim, a gente tem um pluviômetro, mas a gente nem sempre tem informação de chuva. A gente tem um histórico de alguma lavoura, mas a gente nem sempre tem todo o histórico. É muito difícil a coleta de dados no campo, né? Especialmente em fazendas que não são completamente digitalizadas. A inteligência artificial trabalha de uma maneira mais simples, né, essas lacunas que muitas vezes os produtores têm em algum aspecto da informação e consegue, mesmo com isso, gerar alguma inteligência em cima e fazer relatórios e análises muito legais. Além disso, ela permite que a gente interaja com os sistemas de uma maneira um pouco mais natural do que usando aplicativos tradicionalmente, apertando o botão, usando o teclado. Assim como hoje a gente fica usando o WhatsApp, mandando áudio, mandando foto um para os outros, todo mundo tem um grupo da fazenda, um grupo da safra de soja, um grupo da safra de milho. De uma maneira muito semelhante a isso, a gente vai conseguir mandar áudios para os aplicativos e os aplicativos vão conseguir transformar aquela informação que está no áudio, né, em um dado estruturado, como a gente chama. Então, eu vou poder, do posto de combustível, dizer que eu abasteci minha caminhonete, eu vou poder dizer direto do pulverizador qual foi o preparo de calda que eu fiz, e tudo aquilo, via voz, vira dado diretamente dentro do sistema. Essa é uma maneira bem mais fácil da gente conseguir fazer essas anotações todas, né? Então, normalmente, assim, né, você tem lá um operador de máquina que está na fazenda, que não necessariamente é o proprietário da fazenda, né? Ou, às vezes, em alguns casos, é o proprietário também, que está lá no campo fazendo essa operação. Mas ele pode, através de um comando de voz, conseguir levantar essas informações e conseguir, principalmente, acho que isso que você falou, né? Que é legal, é estruturar essas informações de uma maneira mais rápida, né? Não é que ela vai trazer exatamente a informação que você precisa sem ela saber qual é, né? Não estamos falando aqui de saber antes de você qual que é o dado da sua fazenda, né? Até porque ela não tem esse tipo de acesso, mas a partir do momento que você fornece essa informação, a IA vai te ajudar a construir e organizar esses dados também aí que você tem. Então, como que você enxerga que a inteligência artificial pode ajudar na melhora de produtividade, por exemplo, dos produtores? Eu acho que os produtores, muitas vezes, eles estão bastante ocupados com assuntos de pessoas, né? Gerenciar as equipes da fazenda, garantir que a equipe do garajão está revisando as máquinas certas, garantir que a logística vai trazer os insumos certos na hora certas da revenda, garantir, enfim, tantas e tantas coisas que a mão de obra envolve e demanda o olhar atento do produtor, né? No melhor sentido de que é o olho do dono que engorda o rebanho.
E muitas vezes sobra pouco tempo para a gente sentar e fazer grandes análises, né? A gente, poxa, como é que eu vou comparar a performance, né, o desempenho desse cultivar nas minhas últimas 3 ou 4 safras? Como é que eu vou estar acompanhando o preço em Chicago, né, e se faz sentido ou não fazer alguma coisa? Hoje, os melhores produtores, eles acabam, claro, contratando pessoas para fazer isso, para eles. Mas aqui sempre tem uma fronteira, né, entre um prestador de serviço e o dono do negócio, né? Então, muitas vezes tu precisa confiar de maneira excessiva numa pessoa porque tu simplesmente não conseguiu se dedicar para entender se aquilo é correto ou não, é verdade ou não, né? E no cobertor curto, que é o dia a dia dos produtores, né, de estar de um lado para o outro resolvendo um monte de incêndio, falta tempo para isso. A gente acredita que esse braço direito digital, que a inteligência artificial pode ser, vai simplesmente ajudar a organizar as informações e entregar um pouco mais mastigado para os produtores rurais, né, as informações que eles têm dentro das fazendas dele, né? Desempenho dos cultivares, desempenho dos insumos, aquela área que eu estou arrendando vale ou não vale a pena, né? Vale mais a pena eu botar um ponto de abastecimento em algum talhão que seja longe da sede, por causa que as máquinas estão indo e vindo muito demais. São cálculos que, se tu senta e se dedica para fazer, tu consegue fazer, né? A questão é que são tantos, em tantas áreas, que muitas vezes a gente não consegue olhar para tudo ao mesmo tempo. E aqui é onde um sistema artificial, né, inteligente, consegue ajudar muitos produtores. Então, eu vejo bastante dessa forma, assim, relatórios mais inteligentes, mais mastigados. Menos dados, mais informação para o produtor. Boa, e não necessariamente o produtor precisa ter, por exemplo, um sistema que capta todos esses dados, né? Se ele tiver, por exemplo, isso anotado num caderno, ele pode tirar uma foto hoje do caderno, jogar numa inteligência artificial e ela tabelar isso para ele e contribuir para que essa conta seja feita de uma maneira mais rápida. Esse é um caso real, né? Que a gente está trabalhando agora. Muitos produtores têm uma planilha impressa dentro da bomba de combustível na fazenda, que o operador, quando leva a máquina, leva a caminhonete, leva o trator, né, registra o orímetro, quantidade de diesel, qual a máquina que foi e assina aquela planilha, né? Alguém pega aquilo no final do dia, no final da semana, leva para dentro do administrativo e, enfim, alguns colocam, inserem no sistema, outros não. E dá trabalho entender os garranchos, dá trabalho ter alguém lá, às vezes tem chuva, tem poeira, estraga a planilha, tu não consegue a informação. Esse é o tipo de situação onde uma foto daquilo ali vai conseguir trazer toda essa informação para dentro do Aegro, né? E vai estar na rua em pouco tempo. Ó, estamos contando novidade aqui que nem é desse Conecta, hein? Eu vou aproveitar então e dizer assim, e fazer uma pergunta, né? Quais soluções baseadas em inteligências artificiais já estão disponíveis para ajudar nessa gestão financeira, nessa gestão operacional aí das fazendas? Quem usa o Aegro hoje sabe que tem, em alguns lugares tem as estrelinhas ali, né? O brilhinho que é o símbolo que, enfim, a gente está utilizando para mostrar que tem alguma coisa automatizada, alguma coisa inteligente por trás do Aegro, e ele está em vários lugares. Os clientes do Aegro avançado, eles têm acesso a uma integração do FX, uma conciliação FX, né? Que basicamente é pegar o extrato do banco e comparar com os lançamentos feitos dentro do financeiro do Aegro, que é bastante automatizado, né? E essa automatização ela é feita por inteligência artificial ali atrás. A gente tem algumas outras situações também onde agora os alertas de estoque mínimo e os alertas de estoque negativo estão sendo calculados utilizando inteligência artificial. Então, a gente quer realmente entender que, né, muitas vezes múltiplos insumos são diferentes nomes no catálogo, mas são o mesmo insumo, então a gente está usando um pouco o IA para garantir que o produtor sempre recebe o alerta certo, independente muitas vezes se o funcionário dele escolheu o insumo certo ou não, e etc. E mais alguns usos assim que ainda são pequenos, né, e estão ali muito mais para corrigir pequenos detalhes no dia a dia. Muito legal. E como que esses sistemas assim que usam a inteligência artificial podem ser mais intuitíveis e fáceis para esses produtores com diferentes experiências tecnológicas, né? Então, acho que é um pouquinho do que a gente estava falando aqui, né? A gente vai ter pessoas hoje que vão estar mais ligadas a essa questão tecnológica e outras que não. Então, acho que conta um pouquinho para a gente, assim, como que essa simplicidade de uso na inteligência artificial tem o seu valor para quem vai utilizar isso no seu dia a dia.
Há 150 anos atrás, a gente olha a história e a gente vê que a alfabetização, né, o fato de saber ler e escrever, de conseguir fazer contas simples de matemática, simplesmente dividia a humanidade, né? A gente tinha uma parcela muito pequena, né, 1%, menos do que isso, de pessoas que dominavam esse tipo de conhecimento e, né, se destacavam como expoentes da sociedade. Hoje a gente encara ao contrário, né? A gente mede quantos por cento nos faltam para chegar em 100% de alfabetização, né? E de inclusão, né, das pessoas dentro do mundo de saber ler uma placa, saber ler um jornal, se manter informada e etc. A tecnologia digital, de certa forma, ela ocupa uma posição semelhante, assim. Não é porque as pessoas usam o celular hoje que significa que elas conseguem interagir com todos os aplicativos possíveis, né? E tem uma barreira de aprendizado que é importante, né, e que muitas vezes ainda mantém algumas pessoas, especialmente na agricultura, de fora desse mundo da agricultura digital. Eu conheço inúmeras fazendas que têm gerentes de lavoura, pessoas de extrema confiança do produtor, que estão lá com ele há 20, 25 safras, né, desde crianças, e que muitas vezes são semi-analfabetas e acabam não conseguindo ter oportunidade de interagir com um aplicativo como a Agro. Entendem o valor, cobram dos outros, mas muitas vezes eles estão de fora dessa digitalização, seja na inserção de dados para alimentar o sistema, para ajudar o dono do negócio, seja para também tirar relatórios e conseguir tomar ações mais práticas no dia a dia. Esse é o tipo de pessoa que muito em breve vai estar dentro da digitalização, como todas as outras. Porque se hoje ele não tem uma capacidade de ler números e palavras que permite ele usar um aplicativo, ele vai poder interagir por voz, por gestos, né? Coisas que hoje eles já fazem em outros aplicativos de conversa e tudo mais. Então, se a IA para nós tem um uso na Agro, ela é muito menos o tornar planejamentos de safra automático e muito mais baixar a barreira de entrada para fazer com que mais pessoas possam participar da agricultura digital. Muito legal, estou entendendo que então tudo que a Agro desenvolve no quesito hoje, né, no quesito inteligência artificial, está muito mais voltado para que essa tecnologia seja mais acessível para as pessoas, né, do que de fato criar grandes planejamentos ali onde usa uma estrutura muito forte de IA e etc. Tem umas comparações que a gente faz, né, que é do tipo assim, hoje os produtores, até hoje os produtores fazem safra após safra e continuam fazendo safra após safra e continuam tendo bons resultados, né? Não quer dizer que o que você, produtor e produtora, faz hoje em dia é ruim. Mas assim, se antigamente a gente tinha que decorar ou saber usar um livro para chegar nos lugares, né? O famoso guia, né? Hoje em dia você coloca ali o endereço e praticamente já não se decora mais o lugar para onde você tem que ir, porque sempre você tem essa facilidade de colocar o endereço, né? A gente tem essa facilidade do WhatsApp, que aqui no Brasil a gente sabe o tamanho que é o WhatsApp, onde as pessoas se conversam e mandam áudio, mandam foto. Então, quanto mais próximo, acho que tem um ponto do que você disse que é quanto mais a inteligência artificial se aproximar do dia a dia das pessoas e fazer parte daquilo que elas já estão acostumadas, ou seja, eu não preciso criar um hábito novo, né? Eu continuo fazendo aquilo que eu faço hoje em outros lugares, mas aplicando isso dentro de uma inteligência artificial para facilitar o meu dia a dia na lavoura. Muito legal. E para finalizar, então, eu vou para a última pergunta, que quais são as tendências futuras que você está pensando aí e que você enxerga, você que está mais envolvido nesse quesito, no sentido de pesquisa e de desenvolvimento, quais são essas tendências futuras que a IA pode vir a trazer no campo para facilitar, então, esse dia a dia do produtor? Vou dar 2 exemplos. Um interno e um externo. Quem conhece hoje sabe que a gente tem um serviço que a gente chama de especialista digital. É um time super treinado na Agro que está ajudando os produtores que ou não têm mão de obra administrativa, né, que tocam a fazenda sozinhos, né, ou que têm dificuldade em contratar na região, a garantir que todas as informações dele dentro do Agro estão preenchidas, estão corretas, né, e, de novo, ele senta ali muito mais para tirar um relatório e conversar sobre os resultados da fazenda do que para ficar digitando dados dentro do sistema. E é legal de pensar que
Aqui tem uma mistura legal entre inteligência humana e inteligência artificial. A gente está fazendo com que esse time que hoje, de novo, 3/4, 80% do tempo ainda está investindo em colocar informações dentro do Aegro e fica um dia, um turno na semana só, sentado com os produtores, passando informações. À medida que essas pessoas, que esse nosso time de especialistas começam a usar ferramentas de IA, eles começam a ganhar mais produtividade e podem ficar menos tempo alimentando o sistema e mais tempo conversando e informando os produtores. Então, é um híbrido entre a inteligência artificial, que trabalha para automatizar a entrada de dados do produtor, também trabalha para automatizar o nosso próprio time interno e, por fim, né, a nossa entrega final, que são informações, relatórios e que se embasam a tomada de decisão do produtor, fica mais acessível. Esse é um que já está acontecendo agora, está muito sólido, né, e a gente vai começar a colher frutos, né, agora ao longo do primeiro trimestre, segundo trimestre do ano que vem. Um terceiro, de novo na parte de educação, que é algo que está nos motivando muito, é saber que cada região do Brasil, né, é diferente, né, cada fazenda é diferente e cada fazenda tem um acesso a uma mão de obra diferente. Algumas com mais qualidade. Na região sul do Brasil a gente vê bastante gente, formada em técnico agrícola no segundo ano, né, e alimentando as fazendas assim, com bastante treinamento. É um cenário diferente do norte, por exemplo, né, da região do Mato Piba, que tem uma escassez de mão de obra um pouco maior hoje em dia. Levar essas pessoas para onde o treinamento é feito é muito custoso, mas se a gente conseguir levar a forma que o treinamento é feito para essas pessoas, né, num sistema que se adapta à forma que elas estão aprendendo, pode ser um diferencial muito grande. Se o Zezinho conhece um pouco mais e aprende um pouco mais rápido, o sistema que ele vai estar vendo aulas e fazendo testes e aprendendo mais sobre agricultura, sobre agronomia, sobre gestão rural, pode tocar num ritmo mais rápido para ele, enquanto que o Joãozinho ainda está, engatinhando um pouco mais, precisa de um pouco mais de auxílio, né? E o sistema vai se adaptar, vai dar as aulas e as lições mais apropriadas para ele. Então, um sistema inteligente que permite que os conteúdos da Aegro, por exemplo, hoje se adaptem um pouco mais a quem está consumindo eles, acho que vai ser fundamental para a gente conseguir também levar toda a nossa informação, todo o nosso conteúdo de gestão rural, né, da forma correta para a pessoa correta no momento certo. Essa pluralidade de canais, ela é bem importante. De canais não, mas de formatos, né? Ela é bem importante. Então, vai ter uma pessoa que vai preferir assistir em vídeo, vai ter uma pessoa que vai preferir ouvir um áudio, vai ter uma pessoa que vai preferir ler um texto, né? E aí, como que a gente adapta esses conteúdos para cada um desses formatos é algo também que a gente vem trabalhando aí, né, em conjunto para os próximos meses, vamos dizer assim, a gente já ter algo mais robusto nesse sentido. Então, para você que é produtor e produtora que está acompanhando aqui a gente nessa edição do Aegro Conecta, pesquisa um pouco sobre o Aegro Especialista, veja um pouco sobre como que ele pode contribuir nessa gestão da sua fazenda, contribuir de forma direta, né, não indireta. Então, vai ser uma pessoa que vai estar ali do seu lado. A gente já falou dele, né, no última edição aqui do Conecta. Então eu aproveito, antes de chamar aqui o nosso último lançamento da noite, que a gente vai falar sobre um pouco do rateio avançado dentro do nosso aplicativo, mas eu aproveito para finalizar essa nossa conversa aqui, me despedir de vocês que estão aqui assistindo com a gente. Fica aí mais um pouquinho que a gente vai trazer esse último lançamento antes de finalizar a nossa live, mas desde já eu agradeço a presença de todos vocês. Deixo um abraço, uma ótima safra, um ótimo final de ano para vocês que estão acompanhando aí com a gente. Que 2025 seja ótimo e que a gente tenha aí altas produtividades e fazendas cada vez mais rentáveis, sempre pensando nessa melhora da gestão agrícola das fazendas. Sabemos que cada minuto no campo conta e, pensando nas suas necessidades, criamos o rateio avançado no lançamento financeiro. Essa funcionalidade foi desenvolvida a partir de um pedido frequente dos nossos clientes, uma forma mais prática e eficiente de alocar custos no dia a dia. Com o rateio avançado, você pode dividir os custos de cada nota fiscal entre múltiplos itens sem duplicar os registros. Isso significa mais precisão no controle financeiro, menos retrabalho e otimização do seu tempo. A ferramenta permite agrupar quantidades parciais e distribuir custos de acordo com as suas necessidades, alocar despesas entre máquinas, áreas e safras de forma prática, tudo em um único lançamento. E eu estou aqui para mostrar nosso próximo lançamento da gestão financeira
no Aegro. Atendendo ao principal pedido do mural de sugestões, ratear despesa para mais de uma máquina, a gente vai lançar isso no final do ano. Por que ele é importante? A gente entendeu que quando tem uma nota de serviço ou uma fatura que tem peças para mais de uma máquina, a solução que a gente tinha até então era duplicar a despesa ou lançar elas várias vezes. Agora a gente mudou a forma de apropriação de custo, a forma de rateio, dando a possibilidade de colocar peças para máquinas distintas, colocar múltiplas máquinas, múltiplos estoques e diferentes safras. Deixa eu te mostrar como é que ficou isso. Vamos ver como é que vai ser, então, o rateio para várias máquinas. Então aqui eu estou num lançamento de despesa, insumo para máquinas. Então, esse lançamento aqui tem uma correia e um filtro. E aqui está a nossa apropriação de custo reformulada. Então a gente está dando as mesmas opções que já tinha. Então, se eu for ratear para uma safra, para uma máquina, posso colocar em estoque. E a gente está dando essa opção de apropriar depois. Então, ficaria fácil de fazer um lançamento financeiro. Não sabe ainda, então o pessoal do escritório não sabe ainda para que safra foi. Apropria depois, que daí com filtros a gente encontra isso e faz o rateio certinho. Bom, mas essa despesa aqui, ela tem duas peças que foi para máquinas diferentes. Então, não dá para usar essa opção aqui, que é a que já tinha. Aqui a gente vai ter, então, a gente está abrindo o detalhar por item. Então, abre as opções aqui, quais itens estão disponíveis nesse lançamento. Vamos definir a apropriação da correia. Então, correia aqui. Vou lançar para uma máquina. Vou lançar para a semeadeira essa correia. Então, eu tenho que escolher qual safra vai isso aqui. Eu vou escolher a safra milho. Então, 100% para a safra milho. Note que aqui já mudou um pouco, mas aqui a gente tem todas as opções ainda que já tinha, que poderia escolher o talhão que foi relacionado a essa safra. Bom, fechou aqui esse rateio. Então, agora eu vou fechar aqui. Então, ficou salvo. Então, a correia foi para a semeadeira, para a safra de milho. E ainda tem esse filtro para apropriar. Então, eu vou definir a apropriação. Filtro motor. Vou escolher a máquina. Agora vai para o trator. E eu vou colocar outra safra aqui. Vai ser a safra de arroz. 100%. Fechou. Então, tá tudo apropriado e eu salvo. Então, essa é a possibilidade que a gente está dando. Então, para cada item, quantidades diferentes, a gente pode botar para máquinas diferentes, safras diferentes e até mesmo o estoque diferente, ou até mesmo não apropriar nesse momento, deixar para depois. Deixa a informação 100% correta e não precisa duplicar o lançamento. Lembrando que essa nova forma de rateio vai ser lançada fim do ano para todos os clientes e para todos os planos. Com o rateio avançado do Aegro, você economiza tempo, reduz erros e ganha mais controle na alocação detalhada de custos. Essa é mais uma forma de reforçar o nosso compromisso de simplificar sua gestão e entregar soluções que realmente fazem a diferença no campo. Para o próximo ano, a gente quer continuar lançando soluções para facilitar o dia a dia. Então, o que a gente está pensando, por exemplo, para essa colheita, lançar uma forma de digitalizar automaticamente o romaneio de vocês. Então, aquela pilha de romaneio que vem em PDF ou vem em papel mesmo para vocês, a gente está construindo uma solução que a inteligência artificial vai ler esse PDF ou vai ler a foto e vai digitalizar automaticamente para um registro de colheita no Aegro. Outro lançamento que a gente quer, ou já um objetivo maior para o próximo ano, é melhorar a forma que vocês organizam os lançamentos de despesas e receitas. Esse ano a gente está lançando os rateios avançados e próximo ano a gente quer abrir a possibilidade de personalizar as categorias. Hoje a gente tem aquelas categorias fixas e também é um grande pedido no mural de sugestões que, por exemplo, não tem seguro, não tem um departamento pessoal, INSS, FGTS, algumas outras categorias que vocês gostariam de adicionar ali. Além das categorias, a gente quer trazer para o próximo ano indicadores e relatórios mais avançados. A gente tem alguns relatórios básicos,
mas a gente entende que construindo, aperfeiçoando a parte de categorias, evoluindo em direção ao plano de contas, vocês querem ver um demonstrativo de resultado, uma comparação da atividade econômica de vocês entre culturas, entre talhões. Então a gente vai começar a construir mais esses relatórios personalizados via uma plataforma de BI. Lembrando que a gente tem nosso mural de sugestões, é uma ajuda para o nosso time da Egro priorizar quais as principais demandas de vocês, quais são os principais problemas de vocês. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e seguir a Egro nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Temos muito orgulho de celebrar 10 anos de história com vocês. O que nos motiva é continuar caminhando ao lado de quem faz o agro acontecer. Até a próxima. Desenvolver novas tecnologias, ajudar mais clientes e ajudar mais os nossos colaboradores. Quando a gente olha para o que a gente faz, o que a gente entrega para os produtores, a diferença que a gente faz na vida deles, com toda certeza é o que me motiva a estar ali ajudando eles, fazendo eles a evoluírem. A gente vê que o nosso esforço está levando sucesso para o cliente. Construir algo que faça a diferença na vida de muitas pessoas, assim. E não só do produtor rural, mas também das pessoas que constroem isso com a gente, né? Ver como está transformando a gestão, como está transformando as rotinas da fazenda, isso é o que mais me motiva. Saber que o meu trabalho impacta no trabalho dos outros. Então, se eu fizer 1% todo dia, eu sei que eu contribuí para que os outros também possam ser 1% todo dia. Quando o produtor diz que ele nos reconhece como equipe, aquilo te motiva no outro dia tá lá, porque tu faz parte da equipe dele e ele precisa de ti, porque ele precisa daquele resultado. Eu também sou filho de produtor e eu sei o quão importante é saber interpretar para saber passar a informação da forma mais correta possível para ele. Prestar esse atendimento personalizado é algo que me motiva aí 1% cada dia.